Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Com o feriado lá nos Estados Unidos, o mercado financeiro deve ter um dia de menor volatilidade nesta sexta-feira. Aqui no Brasil, investidores ficam de olho em dados sobre inflação ao produtor que serão divulgados logo mais pelo IBGE. Além disso, também monitoram agendas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente Lula em eventos do Banco dos BRICS, no Rio de Janeiro. O presidente também estará presente em evento da Petrobras, em Duque de Caxias. E no cenário externo, o mercado segue de olho em novidades sobre a política tarifária de Donald Trump, conforme se aproxima o fim do prazo de trégua das taxas, no dia 9 de julho. Ontem, o líder americano disse que começaria a enviar cartas aos países especificando as tarifas decididas que terão de pagar sobre as exportações para os Estados Unidos. E o governo recorreu a um crédito extraordinário para pagar indenizações do INSS fora do limite da meta fiscal, o que para muitos economistas virou uma bomba. A CNN ouviu alguns especialistas e para a economista Zeina Latif, a regra do chamado arcabouço fiscal estabelece um teto para o crescimento dos gastos, mas esse pagamento por fora enfraquece essa estrutura. E o ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, também foi categórico, dizendo que o arcabouço virou piada e perdeu a função. A decisão foi aprovada pelo STF ontem, permitindo que os 4 bilhões de reais previstos para o ressarcimento não sejam contabilizados na meta primária, ou seja, não aparecem como déficit no orçamento oficial. Mesmo contando como extraordinários, esses gastos acabam pressionando a dívida pública, que em abril chegou a cerca de 76% do PIB, com a instituição fiscal independente prevendo o risco de passar de 95% até 2028 e até ultrapassar 100% em 2030. Ainda sobre esse tema, em entrevista à CNN, o ex-diretor do Banco Central, Tony Volpon, classificou como injustificável a decisão do governo de não incluir os gastos com o INSS na meta de resultado primário. Vamos ouvir. Não, eu acho que não tem absolutamente nenhuma justificativa de não colocar isso dentro da despesa fiscal e arrumar, e rearrumar outras despesas, ou como o governo está tentando fazer com o IOF, aumentar a tributação para poder pagar esse gasto. No final do dia, ele é fruto de uma ineficiência do próprio Estado, que deixou que esses fraudes ocorressem. Então, aquela coisa, a conta agora vai para o contribuinte. Ninguém foi preso, do que eu saiba, pelo menos. Ninguém está sendo culpado. Também tem isso que essas associações que fizeram esses descontos indevidos têm a opção ou não de pagar de volta e talvez o Estado vai cobrar deles ou não, mas parece que vamos botar tudo debaixo do tapete, emitindo mais dívida, pagando isso o mais rápido possível e não tendo nenhuma consequência fiscal em função desse gasto. E este foi o CNN Mercado. Eu volto às 5 para o meio-dia com mais atualizações. Até lá!